conversa mais sobre política e sobre a quantas anda a aprovação e desaprovação do governo Lula, já que hoje teve mais uma pesquisa que saiu do forno trazendo um retrato aí do pensamento dos brasileiros, e a Genial Quest trouxe a público esse levantamento que tem índices muito preocupantes aí para o governo Lula, inclusive subida de desaprovação que já vinha alta, né, de 49% em janeiro para 56% a partir de agora. O Nordeste é a única região onde a aprovação de 52% supera a desaprovação de 46%. Tem inclusive as telas para você que está acompanhando pelo YouTube, pela live, visualizar melhor ali, né, o que a gente está trazendo aqui enquanto estatística. Mas ainda assim, desde janeiro, a aprovação de Lula na região caiu 7 pontos e a desaprovação subiu 9 pontos. Ou seja, mesmo no Nordeste, tá, que as coisas tem ali um histórico, basicamente, com olhar para o governo, né? A situação vai mal. É o menos mal de todo o contexto nacional, mas ainda assim está ruim. Pesquisa feita entre os dias 27 e 31 de março ouviu 2.004 brasileiros de 16 anos ou mais em entrevistas presenciais, margem de erro é de 2 pontos, índice de confiança de 95%. Vamos para os detalhes, então. Na comparação com seus 2 mandatos anteriores, 53% consideram que este está pior e 20% que está melhor do que antes. Pela primeira vez, o governo Lula é considerado pior do que o do ex-presidente Jair Bolsonaro, atingindo 43% dos entrevistados contra 39% que consideram o atual governo melhor do que o de Bolsonaro. A pesquisa também levantou a percepção dos eleitores sobre a direção que o governo está tomando. Para 56% dos entrevistados, o Brasil está seguindo por uma direção errada. Em janeiro eram 50%, então um aumento aí de 6 pontos percentuais. Já o índice dos que consideram a direção correta recuou de 39% para 36%. Bom, então a gente tem aí, né, uma parcela desse levantamento que mostra também que desde janeiro houve aumento expressivo entre as pessoas que avaliam a economia e que a economia piorou em um ano, passando de 39% a avaliação ruim para 56% nesta edição da pesquisa. Os que acham que a situação melhorou são 16% e para 26% a economia continua igual. Sondagem também questionou as pessoas sobre a mudança do imposto de renda proposta pelo governo. Para 51% haverá uma pequena melhora e para 33% uma melhora importante. 16% não souberam responder. Então, assim, quando você extrai os principais dados aí dessa pesquisa, qual é a conclusão que ela traz para o governo? É de que existem ali índices altamente preocupantes. Veja só, 53% disseram que o governo está pior que os outros dois. Perdão. 56% consideram a situação econômica ruim e 56% reprovam o governo. Realmente é um número bastante impressionante, né? O governo está muito preocupado com essa situação e por mais que num primeiro momento dizia que os trackings internos eram bastante positivos, então acreditava que existia ali uma narrativa, principalmente, né, desses institutos, da mídia contra o governo, agora já fica muito difícil de justificar dessa forma, considerando que você tem uma série de pesquisas no decorrer de muitos meses mostrando uma tendência, ou seja, mês a mês, às vezes no intervalo ainda menor, você percebe novas pesquisas de novos institutos com novas metodologias demonstrando a mesma tendência, que as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas. O governo não só reconheceu isso, como tentou alterar aí esse curso, a direção em que está tomando, né, essas políticas públicas. A primeira mudança, e eu acredito que a mais significativa, foi a mudança do controle do Ministério das Comunicações. A gente tem que lembrar que hoje o ministro é basicamente um marqueteiro de campanha de Lula. E por quê? Porque uma das avaliações justificativas internas ali da equipe de Lula era que não era que o governo não estava fazendo muito, era que o governo não estava comunicando bem.
Mas você tem já há alguns meses o Sidônio à frente da comunicação, uma nova estratégia para anunciar as medidas que estão sendo adotadas, novos programas, e ainda assim essa tendência de desaprovação crescente se mantendo. Quais são então as apostas a partir de agora, Rafa? A gente acabou de anunciar aí Arthur Lira como relator do projeto que tenta isentar pessoas que ganham até R$5.000 por mês do imposto de renda. Essa proposta é vista aí com muito carinho, atenção, pensando que pode ser uma solução para voltar então a ter essa aprovação de uma faixa importante da população brasileira. Também tem o programa, o Pé de Meia, que oferece ali uma poupança para incentivar alunos do ensino médio, que eles então permaneçam na escola, mas a gente já até falou, o programa acabou de ser criado, não foi incluso integralmente dentro do orçamento e já tem ali uma suspeita de que essa aplicação, de fato, a operacionalização esteja envolta em corrupção nos municípios. Tem que olhar com mais atenção para essa questão. Você tem também uma nova faixa de famílias que vão ser atendidas pelo Minha Casa Minha Vida, famílias da classe média, ou seja, o Lula tenta olhar de volta para essas pessoas que estão principalmente, mais insatisfeitas nesse momento. Aposta numa queda do dólar, que agora começou aí a ceder um pouquinho, e também espera ansiosamente por uma super safra agrícola para, quem sabe, derrubar os preços dos alimentos. Porque, Rafa, claro, existiam ali uma parcela significativa, algumas faixas ali da população que já não aprovavam o governo desde a eleição. Mas você viu essa mudança do perfil ou mais faixas de pessoas, inclusive, que são a base do eleitorado do Lula, que ajudaram a elegê-lo, entrando também nessa tendência a partir de alguns escândalos, de algumas polêmicas, como a questão da suposta taxação do PIX e principalmente da inflação de alimentos e bebidas. Então, o governo agora tenta compreender como contornar situações que, na visão da equipe técnica, seriam pontuais, com políticas que possam abranger o máximo possível da população brasileira. Só que não são políticas que vão surtir efeito imediato. Então, a situação é muito delicada, especialmente porque estamos aí já não vou dizer às vésperas, para a política sim, para o eleitor não, mas muito próximo das eleições que acontecem em outubro do ano que vem. Até lá, será que toda essa estratégia, essa lista que foi feita pelo próprio governo vai surtir efeito? Pois é, a gente vai ter que aguardar para ver ali como é que o governo vai sair dessa situação, mas são informações que não podem ser ignoradas. Você tem um crescimento na região sul de 59% para 64% de desaprovação crescendo entre as mulheres, desaprovação aumentando como geral, reprovação em relação aos outros dois governos e uma perspectiva de que o imposto de renda não vai fazer grandes diferenças. Então, tem ainda uma insatisfação crescente com segurança pública, que se torna agora o assunto mais preponderante do ponto de vista de quem respondeu à pesquisa. Mas isso aqui é um pesadelo para político, se resumir a isso. Quem pretende lançar um projeto de reeleição não pode ter esse cenário aqui de jeito nenhum como um indicativo do seu governo. Ao contrário, tem que ter a inversão dos números ali, porque o que se apresenta aqui, diante dos olhos de quem foi ouvido, as 2.004 pessoas que foram ouvidas aí por esse levantamento, é o tipo de resultado que nenhum gestor gostaria de ter. Mais da metade de quem você tem como público-alvo te desaprova. Acho que você vai no rumo errado. Acho que a economia está uma porcaria. Acho que a segurança não vai bem. O público que é fiel a você está encolhendo. Então é isso que a pesquisa vem dizendo. Onde você já não era benquisto, você tem uma resolução, um índice bem pior se apresentando. E entre os seus apoiadores mais fiéis, quando você prega para convertido, ali também tem dificuldades. Então, não sei como é que o governo vai lidar com essa pesquisa, mas
É um indicativo importante. Chega um momento em que a situação degringola, né? Esse é o perigo maior, eu acho, que para a comunicação do governo, para o governo como um todo. É só a gente lembrar do que aconteceu com a Dilma lá atrás. Claro, né? Existiu uma condução da política econômica que foi o principal fator para o impeachment, a pedalada fiscal, mas você percebe que a popularidade, ela derrete de fato quando, a partir de uma insatisfação muito pontual no Rio de Janeiro com relação ali à tarifa do transporte coletivo, ganha corpo e mais pessoas vão para a rua e já incorporam várias outras insatisfações. E aí o governo perde realmente o controle da narrativa e nenhuma medida que fosse tomada naquele momento para apaziguar as pautas em específico que estavam sendo pontuadas seriam suficientes para reverter toda aquela onda. Essa é a maior preocupação. Como a gente fala, para os políticos, 2026 está logo aí. Apesar que, para nós que somos eleitores e que estamos preocupados com questões práticas mesmo da vida, ainda está distante, para eles não. E como é que você negocia acordos políticos? Como é que você viabiliza uma candidatura diante desse claro enfraquecimento diante do eleitorado, né? Por exemplo, o PSD é hoje um partido muito importante, poderoso em Brasília, no país como um todo. Por quê? Saiu muito fortalecido das eleições de 2024, das eleições municipais, com muitas prefeituras. Qual é o poder de Lula para negociar hoje com o Kassab uma composição para que ele se mantenha nesse apoio ao governo, nessa reta final, que é importante, mas principalmente também numa eventual candidatura à reeleição? É muito difícil. Muito provavelmente o Kassab, o partido como um todo, opte por lançar um candidato próprio ou então por apoiar uma oposição que tenha chances de vencer Lula. Claro que ainda existe uma vantagem, vamos dizer assim, de que a principal oposição, o nome ali da oposição que seria Bolsonaro, está fora do jogo, ele está inelegível. E por mais que você tenha nas pesquisas, quando citado o nome de Bolsonaro, ele à frente de Lula em alguns cenários, é claro que não vai ser completamente natural a transferência de votos do Bolsonaro para um eventual nome que venha a substituí-lo, mas ainda assim você vê que Lula vai enfrentar muitas dificuldades em encarar ali a candidatura de alguém que seja batizado, vamos dizer assim, por Bolsonaro. A situação realmente fica muito delicada. A governabilidade e, claro, principalmente também essa possibilidade de uma reeleição.